Salve, salve família! Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Pense Mais. Aqui quem vos fala é Felipe Lima, o host preferido do Brasil, e aqui do meu lado ele, o filósofo do povo, da quebrada, o São Tomás de Aquino de Jurujuba, nosso mestre, professor Robson. Salve, salve galera, tudo bem? Mais um Pense Mais de sucesso. Eu do lado do CR7 da produtividade, o cara que manda mais na Tijuca, com mais potencial e produção que tem na cidade. Estamos aqui para mais um episódio que vai marcar o nosso podcast com uma pessoa espetacular, Felipe. Mestre, hoje pense mais bilíngue. Opa, é bom, hein? Ó. Pense mais em outra língua. Em outra língua. Opa. Coisa boa. Antes da gente apresentar a nossa convidada especial, que é uma querida, vamos apresentar e falar um pouquinho dos nossos patrocinadores também. Importante, necessário. Vamos lá. Vai lá. CT Smart, mestre. CT Smart, Centro de Tecnologias Smart. Um ICT de informação e tecnologia que está na cidade de Niterói. Investido em escola, investido em material didático, em tecnologia. Porque para nós, para o CT Smart, tecnologia só vale quando tem a marca da humanidade. Tecnologia sem humanidade embrutece. Embrutece. Bom, embrutece é bom, hein? Temos também a Inove Hoje, que é a patrocinadora master tá aqui, da camisa, que proporciona para nós a estrutura do estúdio Viter e também toda a aparelhagem, equipamento de qualidade que a gente tem sem aqui. Sem Rede não teria, Inove Hoje não teria isso aqui, né? Exatamente. Então, muito obrigado a Inove Hoje. Isso aí. E a equipe Jugade. Por último, mas não menos importante, o melhor material didático de tecnologia, programação e robótica do Brasil. Por quê? Porque não forma só a cabeça. Nós não somos pessoas descompensadas. É a cabeça e o coração. Olha aí. Virtudes com tecnologia. Exatamente. Porque senão o cara fica bruto. Bruto. Fica bruto. Então, a equipe Jugade é o nosso material didático, nosso programa Maker, que atende a quase 10 mil alunos no Brasil já, mestre. Ih, lembrei uma coisa aqui. Pode falar. A equipe Jugade é bilíngue. É bilíngue. É bilíngue. É bilíngue, viu? É bilíngue. Material imersivo. Opa! Em todos os anos. Exatamente. Do infantil à segunda série do médio. Você que é gestor escolar, educacional, você que é professor, pai e mãe também, e tiver interessado em conhecer um pouquinho mais da nossa metodologia Maker, da equipe Jugade, de inovadores, a gente vai deixar aqui na descrição do vídeo. Isso. Vamos lá para o nosso episódio que vai ser especial. Agora eu vou apresentar a nossa convidada. Ela é uma querida parceira nossa, já pedagoga, psicóloga, com diversas especializações. Isso. A gente nem citou aqui porque, senão, o currículo, né? Uma gestora educacional de relevância aqui na cidade de Niterói, com quase 40 anos de experiência no mercado educacional. Sócio fundadora da Estação do Aprender. Isso. Quase 28 anos de história aqui já na cidade, bem tradicional também. E diretora pedagógica da Maple Bear. Seja muito bem-vinda, Fernanda. É um prazer estar aqui com vocês. Que bom, é sempre muito bom a gente contribuir. Então, estou aqui para a gente conversar e contribuindo, passando aí, trocando informações, né? Isso, com um tema tão relevante, muito, né, mestre? Que é o bilinguismo, que muitas pessoas ainda têm esse conceito muito, meio que distante, né, Fernanda? Então, hoje a gente vai esclarecer as principais dúvidas, a gente vai dar algumas dicas também para quem quiser, de repente, encaixar o seu filho numa escola bilíngue, num programa bilíngue. Cada um, dentro da sua realidade, do seu contexto, pode encontrar uma alternativa interessante. Então, hoje vai ser o episódio onde a gente vai falar um pouquinho mais dessa realidade que abre portas, que muda a cultura, que gera muitas oportunidades. Então, vamos para cima, mestre? Bora. Antes, a gente quer saber um pouquinho de você, Fernanda, um pouquinho da sua trajetória. A gente brincava aqui nos bastidores, né? Uma professora raiz que passou por todas as etapas da formação educacional mesmo até chegar
como diretora e uma gestora educacional de relevância aqui, conta um pouquinho de como foi esse início de trajetória e aí a gente depois vai para a parte bilíngue propriamente dita. Ok, eu acho assim sensacional essa oportunidade da gente conversar sobre bilinguismo, até porque a gente precisa quebrar muitos mitos. Legal demais. E a informação, ela vai promovendo reflexões, as pessoas vão olhando para o bilinguismo de uma maneira diferente, vendo os mitos, que realmente é verdadeiro ou não, né? Durante muito tempo a gente acreditava em coisas que hoje já sabe que não tem mais sentido, né? A ciência já evoluiu, já mostrou, a educação já mostrou. E eu junto com a minha amiga, sócia, irmã Ana Lídia, querida também. Nós trabalhamos juntas engraçado, porque a gente saía para pedir emprego juntas, para distribuir currículo juntas. Então, a gente ri dessa situação até hoje. Então, nós começamos como auxiliares de turma, no momento que a gente queria aprender. Então, eu lembro que o nosso primeiro emprego, eu e a Ana, nós conseguimos juntas, porque fomos entregar o currículo. Na hora que a gente entregou o currículo, a diretora da escola, era uma escola pequena aqui em Niterói, a diretora estava sentada na secretaria, e aí eu falei, eu queria saber se vocês estão precisando de alguém para trabalhar como auxiliar. Aí ela levantou o rosto assim, olhou para mim e falou assim, não tem dinheiro para pagar nem vale transporte. Aí eu falei assim, não tem problema, eu moro aqui perto, eu não vou precisar. Não vale transporte, eu quero aprender. Esse é o espírito, né? Na raça. É isso. Então, desde aquele momento, eu olhando, né, a minha vida, a minha história, vejo o quanto que naquele momento o aprender, o estar conhecendo coisas novas, estar me conectando com pessoas da minha área, isso já era importante. Eu já estava fazendo o normal, que é estudar para ser professora, né? E eu tinha 16 anos, estava no ensino técnico, então é no ensino médio que isso acontecia. E eu comecei ali. Eu lembro, eu tenho até um caso bem interessante, porque eu cheguei para o meu pai e falei assim, pai, eu tenho um negócio para te contar, você não sabe o que eu arranjei. E eu até então não tinha levado nenhum namoradinho para casa. E aí, imagino que ele não pensou, ele tensionou assim, olhou para mim, o quê? Aí eu falei assim, um emprego! Olha aí! E aí ele chorou. E aí a sala, a minha primeira sala que eu trabalhei, ela tinha uma varandinha, uma sacada. E aí ele passava todo dia, parava o carro, buzinava e eu dava tchau pra ele. Que legal demais, né? Você se importa dizer o nome da escola? Era uma escola que ela nem existe mais hoje. Ela ali na Avenida 7 de Setembro, era Folhinha Verde. Nossa. A escola Folhinha Verde foi a minha primeira escola. E eu lembro que uma auxiliar, ela fazia tudo. Até quando faltava a pessoa da cantina, a gente ia lá ajudar, cobrir, fazer misto quente para as crianças, enfim. Caramba. Então, a escola era isso, né? E isso me deu oportunidade de aprender muitas coisas. Então, logo depois eu fui trabalhar no Pequeno Príncipe, que também já não existe mais. Depois eu fui para o Miraflores, daqui de Niterói, que é uma escola ainda bem sólida aqui em Niterói. E eu trabalhei muitos anos lá para depois montar o Estação do Aprender com minha amiga parceira Ana, né? Ana Lídia. E quando a gente quis montar a nossa escola, a gente já tinha entendido que a gente não queria sair da área de educação. Eu fiz psicologia, faculdade também, e aí não conseguia sair de sala de aula. Terminei a faculdade e não saía dali. Falei, então é isso que eu tenho que fazer. Então nós fomos procurar no Brasil, a gente conheceu várias escolas, nós fomos para São Paulo, escolas de referência, porque a gente queria trazer para Niterói
algo que fizesse a diferença, uma escola que realmente fizesse história, que fosse diferente. E a gente já chegou de uma forma bem inovadora por conta disso, porque a gente trouxe o ensino integral, porque a gente já tinha uma percepção que as pessoas iam cada vez mais precisar da escola como um apoio, como uma formação integral. Isso na época foi inovador? Foi inovador porque as escolas não trabalhavam assim. Você tinha uma creche ou outra, com aquele formato da creche, muito dos cuidados e não com a formação. Junto com isso, nós trouxemos a educação nutricional, que foi uma grande isso eu acho incrível. revolução. Porque hoje as escolas são procuradas pela educação nutricional, isso é bem visto. Mas vocês imaginem, há 28 anos atrás, o que os pais acreditavam? Que o médico, ele receitava geleia de mocotó e danoninho. Mocotó é clássico. Isso, para as crianças. O médico receitava isso para as crianças. Então... E a gente montou uma proposta... Eu sou do tempo do mocotó. Eu sei, olha, eu também. Mocotó, cara. Mocotó de framboesa, pô. Mocotó. Eu também. Embasa. Então. E os pais achavam isso, assim, se meu filho come geleia de mocotó e aqui não dá geleia de mocotó, então essa escola não é pro meu filho. Então, nós perdimos muita matrícula por conta da educação nutricional, que hoje é muito bem vista, que é saudável e tal. Não era assim. E é da mesma forma que eu vejo o bilinguismo hoje. Assim, nós já tínhamos inglês 3 vezes na semana, desde a educação infantil, e isso era assustador para os pais, porque nós tínhamos escolas sólidas em Niterói, de cursinhos de inglês, que só ensinavam a partir dos 7 anos, porque o indicado era que as crianças aprendessem inglês só depois que fossem alfabetizados na sua língua materna. Ir contra tudo isso, mas nós, eu e a Ana, nós já sabíamos. Estudaram, né? Nós já sabíamos que a coisa não era essa. Que a ciência já estava mostrando que não era isso. Mas quebrar uma cultura é muito difícil, isso leva um tempo. Que analogia interessante, hein, mestre? É. Que analogia interessante. Então, a gente logo de cara já vê que todas as barreiras, de repente, que a gente tem com o que é bilíngue é cultural. É cultural. Com certeza. Eu posso te dizer isso com muita tranquilidade, porque como nós temos a Maple Bear também, e a Maple Bear está no mundo inteiro, tem mais de 300 escolas só no Brasil, eu tenho uma grande oportunidade de lidar com gestores de estados diferentes, de lugares diferentes e com percepções diferentes. Tem lugares, por exemplo, São Paulo, que o bilinguismo já é muito mais internalizado. Assim, isso é muito mais comum do que em outros estados. Tem outros estados que isso é assustador, meu filho, porque... Quando a gente montou a Maple, a gente ainda ficou pensando assim, qual será o pai que vai vir? Qual o perfil dessas famílias? Será que é o pai que fala inglês e a mãe fala inglês? Ou será que são os pais que querem morar fora? Ou os pais que não tiveram inglês acham muito bom e querem que o filho trace uma história diferente? E hoje a gente consegue perceber, né, já traçar esse perfil, mostrar que tem um pouco de tudo. Surpreendentemente, eu tenho me surpreendido cada vez mais, que os pais da Maple Bear não necessariamente desejam que os filhos estudem lá fora. Mas eles querem que tenha essa opção, que o inglês faça parte da vida do filho, para ter mais essa possibilidade, caso isso surja como uma necessidade e uma maneira também de conexão com o mundo. Isso é uma coisa que a gente vê muito nas famílias hoje, né? Porque na minha época... Não tem tanto tempo A gente esperava 15 anos para ir na Disney. A gente perguntava para os nossos amigos assim, você já foi na Disney? Uau! Já andou de avião? Uau! As coisas eram muito mais difíceis, né? O acesso era muito difícil. Hoje, você chega lá na escola, qualquer moleque de 3, 4 anos já foi na Disney, crianças muito pequenas já rodaram o mundo, já visitaram vários países.
eles têm uma oportunidade muito maior. Então, as pessoas estão percebendo, a gente vem quebrando essa cultura, a importância de se relacionar com outras culturas, essa diversidade, que é muito importante para o amadurecimento, para a gente ampliar a nossa visão, né, das coisas, sobre as coisas. Então a gente vem, eu acho que o bilinguismo, ele vem quebrar uma cultura. Acredito que isso é uma questão de tempo. Acho que todo mundo aceita as mudanças muito bem em tudo, mas que a educação, as pessoas têm muitas reservas e muitas dificuldades de mudar a educação. Assim, todas as mudanças que vêm da educação, elas têm mais dificuldades. Se a gente for pensar, o formato das salas de aulas, das carteiras, uma atrás da outra, é da época dos jesuítas. Ninguém olha para o lado, cada um olhando para a parte, né, de trás da cabeça do outro. Então, isso é algo que vem mudando? Vem mudando, mas olha como é difícil. Isso leva um tempo. Talvez porque essa mudança seja muito profunda, né? Acredito. Eu sou da análise que você fez, eu sou o pai que eu pessoalmente rompi uma barreira cultural. E aí eu queria que minha filha também rompesse. Então, desde sempre, desde que ela nasceu, ela está com 21 anos agora, ela foi imersa no inglês, né? Porque, para mim, conhecimento é liberdade. E conhecimento, hoje, se fala, pelo menos, em 2 línguas. Então, eu queria que minha filha fosse livre. Por isso que eu ofereci a ela uma coisa que eu não tive. Isso você tem algum paralelo? É isso mesmo que acontece? É isso. Isso é muito comum. Muito comum. Então, até, inclusive, a Maple Bear, ela nem vende mais, vender no sentido de fazer argumentos, o bilinguismo. Porque entende-se que a Maple Bear, ela é uma escola de excelência. Por acaso ela é bilíngue. Excelente. Isso. Muito bom. Porque aí você tira um pouco esse peso, né? Porque, olha, o meu foco é o inglês. Não, o meu foco é aprender. Vai aprender inglês, em português e francês, porque a partir de 6 anos eles começam a ter aula em francês também. Então, na Maple Bear? Na Maple Bear. O Canadá tem uma parte relevante que fala em francês. Algumas Maples optaram pelo espanhol, mas porque os canadenses, eles acham que tem mais sentido a gente no Brasil aprender espanhol do que o francês. Mas eu tive uma demanda de pais pedindo o francês. Então, para atender a sua demanda. Para atender a minha demanda. Foi bem específico. São Paulo é mais forte o espanhol do que o francês. Negócios, talvez, né? Talvez. Tem até árabe. Tem até escola que ensina árabe na Maple Bear. Eu prefiro alemão, tá? Talvez isso seja até possível. E assim, a metodologia em si, ela é inglês e português, ok? Mas não quer dizer que você não possa trazer outras línguas também. Então, nós temos, por exemplo, musicalização, temos sala maker, tudo isso não está na metodologia, nem todas as Maples têm. Cada uma tem aquilo que atende a demanda local. Porque eles até estão fazendo esse marketing, assim. Nós somos uma escola glocal, que é uma escola global. Gostei. Mas que pense no local, que atenda. Porque vocês imaginem como é difícil uma escola atender o Sudeste, o Norte, o Nordeste, o Brasil... Sul. Da mesma forma. Você tem marcha, tem cliente, né? Então, no Norte, tem Pará. Do Norte ao Sul, né? Até o Sul. É muito difícil. É outra cultura. Não é outra cultura. O nosso Brasil, o nosso país é muito grande. Sem dúvida. Então, eu realmente acho que a gente está passando por um momento de romper com o bilinguismo. E acho que daqui a alguns anos a gente vai rir. Posso provocar? A gente estava num roteiro, não. Mas eu quero saber a sua opinião. Assim como você foi inovadora há 20 e poucos anos atrás e colocou na grade, vamos chamar assim, ou criou uma escola de inovação bilíngue, você acha que vai acontecer a mesma coisa com robótica e programação? Eu acho. Ou com inteligência artificial? Tenho certeza.
Eu não acho, eu tenho certeza. E eu vou contar para vocês. No Estação, nós damos robótica há muitos anos atrás. Já tínhamos robótica, enquanto ninguém falava. Porque as pessoas falavam em robótica como algo muito complexo. Então, davam só as pessoas mais velhas, as crianças maiores, só os adolescentes. E eu tenho uma professora, a Vanessa, que ela trabalha com a gente há muitos anos, e eu lembro como se fosse hoje. Ela entrando, isso já faz mais de 10 anos. Ela entrou na minha sala e falou assim, eu vou te pedir uma coisa que eu não sei se você vai me permitir, mas os alunos estão tão avançados na robótica, no que eu faço com eles, que é robótica, que eu queria começar a programação com crianças de 6 anos. O que você acha? Falei, você perguntou a pessoa errada, porque eu tô... Você já tem que estar fazendo isso. E eu lembro que eu fui para a Beth Educar, lá no Rio, em São Paulo, que é aquele congresso, aquela feira internacional, né? Fui procurar material para trazer para ela, ainda era muito limitado para essa faixa etária. Quando eu falava isso, as pessoas, não, muito cedo, porque a gente não falava em alfabetização digital, né? Hoje a gente fala sobre isso. Hoje é mais natural. É mais natural. Então, eu tenho certeza que o caminho... Vou te dizer qual é hoje a nossa dificuldade, que coisa interessante, porque quando no Estação a gente montou, naquela época, a gente montou um laboratório de tecnologia. Então, nós tínhamos o computador e aula de informática. Sim. Porque há 27 anos atrás, a gente montava um laboratório para ensinar as pessoas a mexer no computador. Com o tempo, a gente foi vendo que isso não tinha mais sentido, porque as crianças já chegavam, já sabiam mexer. Depois, as crianças começaram a clicar na tela do... Elas nem sabem mais do mexer desktop. no computador. É isso. Elas iam para a tela do desktop para ficar tocando ou fazendo assim e a coisa não acontecia. E aí a gente foi fazendo as mudanças necessárias a partir daí, né? A gente foi entendendo. Só que hoje... Eles sabem muito de robótica, eles já fazem robótica, eles fazem programação, eles fazem tudo isso. Legal. Mas eles têm dificuldade de montar um e-mail, de mexer no Excel, de fazer um PowerPoint. Não sabem. Eles não sabem. Não abre Word. Não abrem. Eles não sabem. Aí a gente está tendo que voltar um pouco para falar sobre essa alfabetização digital nesse sentido, porque a gente está vendo que ficou uma lacuna aí. Eles já são digitais, né? Eles já são nativos digitais, né? Mas eles não sabem, não aprenderam a fazer, e que está fazendo diferença. Isso está fazendo falta para eles conforme eles vão crescendo. Então, a gente já está organizando para a gente ter esse período de alfabetização digital nesse sentido. Porque o restante, essa parte de inteligência artificial, de robótica, de programação, eles vão embora, eles amam isso. Isso é muito natural para eles. Né? Engraçado, né? Eu acho engraçado isso. A minha filha, aqui, perdão usar, mas a minha filha, ela é bilíngue, ela é professora de inglês, passou no vestibular, mas quando foi trabalhar, ela teve que fazer aula de Excel. É isso. Não sabia nada de Excel. E tem pessoas que estão perdendo, a garotada está perdendo as vagas no emprego porque não sabem mexer. Foi isso que começou a alertar a gente. Essa turma de 17, 18 anos, eles não sabem. Eu tive mais de um jovem aprendiz que não sabia nada de Word, de Excel, de PowerPoint, nada. E se a gente pensar, acho que esses cursos foram acabando. Antes, né? Já teve o período... Olha, a gente falando das novas profissões, né? Você imagina quem era dono de cursinho se não se inovou, você tinha se não mudou... Você tinha pacote Office, você tinha... Pacote Web Design. Você aprendia Paint, você aprendia o Web Design. Eu sou velho. E aprendia manutenção de micro. Vinha até no currículo, né? Os cursos, a pessoa colocava no currículo os cursos. Hoje em dia, você nem pergunta se você sabe mexer no computador. Ninguém pergunta isso, né? Você imagina. Deveria. E a questão do inglês também, né? Que hoje você já nem precisa colocar. Não precisa colocar no currículo que você sabe. Porque você já imagina
que o outro vai saber. Eu adoro saber. Quando vem assim no currículo. Eu comentei isso com o professor. A gente tem alguns bolsistas, Fernanda, para atender as nossas escolas parceiras. Conta pra ela o que faz. Não, eu acho maravilhoso esse esquema. Você já me apresentou isso. Eu fiquei. O Gabriel fala sobre isso todos os dias. Ele fica muito encantado. E aí a gente faz naturalmente um recrutamento e seleção, né? Então, como eu sou o único gestor de formação dos sócios, sou eu que cuido dessa parte. E os jovens de hoje, eu falei para eles, eu falei, gente, eu estou impressionado. Os meninos não sabem montar um currículo minimamente formatado. E aí, na parte do inglês, vem a curiosidade. Sempre, Fernanda, 90% dos currículos está assim. Inglês, traço, intermediário. O que isso quer dizer? Eu falei, mestre, não sabe nem ler, nem falar, nem escrever. Nem fala, nem escreve, nem entende. Você sabe que a gente percebe isso. Quando botou inglês, se botar intermediário, ele nem vem. Nem vai fazer Viu? Mas quando bota fluente, e aí que vem a diferença de ser bilíngue ou saber o trivial lá no inglês, e a pessoa às vezes fez toda a formação em curso de inglês e acha mesmo que é fluente, ele vai lá fluente. Aí a entrevista já começa em inglês. Aí ele já tensiona. A gente já é uma resposta. Quando ela fala isso, tensiona. Sabe? Aqui a carótida. Você imagina, né? A pessoa já tá indo para uma vaga, né? Fazer uma seleção. Já é um momento de tensão. Já é um momento de tensão. Chegar lá, a pessoa começa já a falar inglês, porque justamente pra gente medir o quanto que isso é natural para ele. E aí, quando a gente pede para fazer uma atividade na turma, e aí? Tem gente que não vem, é comum. Tem gente que só vai na entrevista. Tem gente que quando a coordenadora começa a fazer, ela já... Olha, você desculpa, eu estava enganado, eu vou embora. Mas o currículo está lá fluente. Tá vendo? É porque se a gente não usar... E às vezes, o que a gente percebe? Às vezes a pessoa nem tem um inglês tão bom. Mas ele entra num meio de imersão, que é esse meio que todo mundo vai se comunicar naquela língua... isso flui, isso favorece o aprendizado, a criança. O professor, né, ele melhora muito o desempenho dele. Às vezes é porque está adormecido também. É aquela coisa, a gente só aprende a falar falando. Então, a gente não pode ter medo. O negócio é a gente, como adulto, romper aquela barreira do medo do julgamento, medo de errar. A gente tem que chegar... falando. Olha, eu tenho um grupo de amigos que eles falam que isso é uma questão até de gênero, que os homens têm muito mais facilidade de falar inglês do que as mulheres. Mas isso é só uma questão social. Isso não existe, não tem nenhum respaldo científico, mas eu vou falar porque eu acho que tem todo sentido. Assim, porque os homens, eles têm bem menos medo de errar do que as mulheres. As mulheres são muito mais preocupadas em fazer a coisa com excelência. E a preocupação com o que o outro vai pensar de repente também, né? E aí acaba falando. Mas isso é só uma brincadeira que a gente faz e parece que todo lugar que a gente fala, todo mundo fala, concorda. Não tem nenhuma referência. Assim. Legal demais. Vamos dar um passinho atrás e vamos começar a explicar para a audiência boa. Os graus, se podemos dizer assim, Fernanda, do bilinguismo dentro das escolas. O que a gente tem hoje de bilíngue no Brasil? A gente sabe que tem programas bilíngue, que tem escolas bilíngue, que tem escolas internacionais, mas a gente queria que você explicasse um pouquinho mais a fundo isso para o pessoal, porque realmente isso ainda fica um pouquinho confuso na cabeça dos pais. E até mesmo para um gestor educacional que, de repente, queira implementar isso no seu colégio, eu acho que ainda tem muita dúvida, inclusive para os gestores. Concordo muito. E é muito importante que essa informação aconteça, seja divulgada, seja compartilhada, para a gente poder esclarecer. Porque eu entendo que tem lugar para todo mundo. Isso. Né? Tem possibilidades para todo mundo. Mas é muito importante que você...
que a família, quando chega numa escola, ela saiba o que realmente esperar daquela Perfeito, escola. a expectativa. A expectativa. O que não pode acontecer é a gente dizer que faz uma coisa e oferecer outra. Ótimo. Isso que não pode acontecer. E, às vezes, isso acaba acontecendo por falta de informação mesmo. Então, durante muito tempo não tinha legalização, nós não tínhamos lei para bilinguismo. Então, qualquer escola se dizia bilíngue, mesmo aquela que dava aula de inglês 3 vezes na semana. Porque a partir do momento que você tinha uma outra língua, que você ensinava uma outra língua, você podia se dizer bilíngue. Com a organização, com a nova lei, que é uma lei federal, para organizar, justamente porque as escolas realmente bilíngues, elas começaram a sentir em desvantagens, né? Então, com a lei federal, eles definiram que você tem que ter pelo menos 30% das suas aulas em inglês. Numa outra língua, não precisa ser inglês, numa outra língua. Tá? Na segunda língua. Isso para a escola bilíngue. Bilíngue. Para você ser considerado uma escola bilíngue. Então, você legal. tem que ter 30% da sua grade curricular. Isso que vai fazer a diferença. Porque para você ser uma escola bilíngue, você tem que ter pelo menos 30% na sua grade curricular, ou seja, nas suas disciplinas em inglês. E tem disciplina certa? Não. Pode ser qualquer disciplina. Pode ser qualquer disciplina. Nós escolhemos no Estação Science, porque no Estação eu tenho 30%. E na Maple Bear é 100% até 3 anos, 50% 100% até 3 anos. Depois entra 1 hora em português. 4 e 5 anos entra 1 hora em português e 3 em inglês. 25%. Não, 25%. 75%. Pois é, eu fiquei 75%. 75%. E a partir de 6 anos, que é o Elementary, que é o Fundamental 1, eles passam a ter 50% em português e 50% em inglês. Quando chegar no High School, 30% em inglês e 70% em português. Vai diminuindo porque entende-se que aí, quando chegar lá no high school, no ensino médio, já existe um preparo para Enem. Claro. E aí você já entendeu que você já formou... Fez a parte, né? Você já formou um aluno... Né, o pensar em inglês, né? Já aconteceu. A gente fala um pouquinho disso mais à frente, Tudo que bem. faz toda a diferença isso, sim, né? Sim. Mas aí, voltando. Então, para você ser uma escola bilíngue, você precisa ter pelo menos 30%. Tem um projeto bilíngue. O que as escolas que têm projeto bilíngue? Normalmente só acontecem no contraturno. Então, você tem uma grade toda numa língua só, que aí pode ser o português. Algumas escolas fazem assim, tem 2 aulas ou 3 aulas na semana. Mas essas aulas, elas não estão ligadas ou vinculadas à grade curricular, ao conteúdo. Entendo. Elas são dadas de forma aleatória. Isolada. Como um curso. Dentro da escola, mas como um curso. Como um curso. O que existe muito, que é mais comum, o projeto bilíngue acontecer no contraturno. Então, no contraturno, você faz como se você estivesse num curso de inglês, só que diariamente, com uma quantidade de horas maior, por exemplo, uma 2, 3 horas, né? Uma exposição maior, Isso já vi 2, 3 horas em inglês, e é opcional. Acho que o nome técnico que se dá é aumento de carga, né, em inglês. Pode ser. Uhum. A gente chama de projeto bilíngue quando tem nesse formato. O projeto é a mesma coisa do programa ou são diferentes? Não, acho que é a mesma coisa. Tá, legal. Tá? E acho que programa bilíngue ou projeto bilíngue, acho que é a mesma coisa. E ela acontece no contraturno, só que ela é isolado e de forma opcional. Sim. Então, você tem 200 alunos, vamos dizer que 50 façam isso. Entendi. Entendeu? E tem as escolas internacionais. Qual é a diferença? Porque as escolas internacionais, elas regem, né, são regidas pelo currículo da escola de origem. Então, se for a escola alemã, é o currículo da escola alemã. Se for da Alemanha. Até o calendário. O calendário. Não conflita com as observações do MEC?
Então, não, porque ela entra como escola internacional. Tem essa permissão, então. Tem. Tá. Você apresenta até o calendário, as Até férias, calendário. tudo é diferente. Tudo. Você entra como... você dá entrada no MEC com permissão como escola internacional. Eu não sabia disso, não. Por isso que fica confuso, tá vendo? Olha só. Aí a gente para pensar, né? Foi aquilo até que você falou. Às vezes até próprios gestores confundem. Muita gente pensa que a Maple Bear, por ser uma escola canadense, ela é uma escola internacional. Não é. Era uma dúvida que eu tinha também, ia te perguntar. A Maple Bear é uma escola bilíngue, que é regida pelo currículo brasileiro, é BNCC. A gente segue a BNCC, foco nosso é Enem, então as crianças dão o mesmo conteúdo de qualquer escola, só que eles estudam em inglês essas matérias. Eles têm certificado no Canadá também? Quando eles chegam no final do ano, no final do curso, né, lá no high school, eles saem com dupla certificação, como mostrando que eles estudaram numa escola canadense. Por quê? Quando chega no Year 9, que é o 9º ano, eles passam a ter matérias lá do Canadá também no currículo, na grade curricular. Então tá aí o segredo, entendi. Mas aí amplia, para ter dupla certificação, isso é necessário. Só porque a gente dá dupla certificação. Nem todas as escolas bilíngues fazem isso, tá? Você pode ser bilíngue e não dar dupla certificação. Você só é uma escola bilíngue que seguiu a BNCC e ensinou em inglês alguma matéria, que pode ser ciências, pode ser matemática, pode ser geografia. História é meio esquisito, né? Porque a gente vai falar da história do Brasil. Geografia, enfim. Mas tá vendo como é confuso mesmo? Se a gente não se aprofunda no tema, você tem a escola bilíngue sem certificação, você tem os projetos e os programas bilíngue, você tem a escola bilíngue com certificação e você tem escola internacional. É muita informação. São muitas. Mas me diga uma coisa. Vamos imaginar uma escola internacional que prepara as crianças com currículo externo. Isso facilita que um aluno do ensino médio, no finalzinho, faça intercâmbios, abertura para universidades? Eu acho porque faz diferença para uma família que Boa está interessada, né? Então, eu acho que as famílias que procuram uma escola internacional, eles têm que estar pensando em ir lá para o outro país. Porque é mais perfil de família, né? Tudo deles vai ser muito vinculado ao outro país. A escola alemã é todo vinculado lá. E aí, assim, essa é a vantagem. Você sai com um certificado que você estudou numa escola alemã, apesar de estar no Brasil. Então, isso não quer dizer que você vai entrar com facilidade nas universidades. Sim. Porque você vai ter que passar por uma seleção, enfim, né? Porque o que eles avaliam, pelo menos no Canadá é assim, o histórico. Por isso que a gente, desde o Year 9, a gente cuida do histórico dos nossos alunos. É um projeto de vida que a gente monta com eles e com a família. O que eles gostariam de fazer e o que essa família, qual a expectativa que a família tem para o seu filho. Porque às vezes ele quer ir para o Canadá e a família não quer que ele vá para o Canadá. Às vezes, ou o contrário também. Então a gente tem que organizar isso, muitas reuniões juntos, e a gente tem um sistema de counselor, que são pessoas que fazem isso com as famílias e com a criança. Então, chama, conversa, tem reuniões, traça um projeto de vida, e aí você vai traçando um histórico que vai ser um facilitador para você entrar nas universidades. Inclusive, algumas delas hoje já aceitam até a nota da Olimpíadas Canguru, que é a Olimpíada de Matemática, que é uma Olimpíada que é mundial, aplicada no mundo todo. E às vezes as pessoas nem sabem disso, mas um cônsul é uma pessoa que está atento e ligado, ele vai ajudar aquela criança a alcançar o objetivo. Que legal. É questão de perfil também da família, isso. Portanto, né, Fernanda? Isso. Então, uma escola bilíngue sem certificação ou com certificação, qual é o perfil dos pais que procuram esse tipo de escola? É um perfil de um pai que só está preocupado em dar esse acesso para o filho? O que você vê assim hoje?
eu vejo que tem de tudo. E isso me surpreende muito, porque eu achei que ia ser um perfil mais parecido, mais próximo. Inclusive, eu ainda não cheguei no high school, porque obrigatoriamente eu tenho que ir crescendo aos pouquinhos. Então, eu ainda estou no middle years, mas eu já estou falando de high school para os meus alunos e para os pais. E eu achava que estudar lá fora era o grande objetivo de uma família que colocava o filho numa escola bilíngue ou numa escola Maple Bear. E não é. Os pais querem saber se prepara para o Enem. Olha. Curioso, né? Fiquei surpreso agora também. Enem. A gente tem... isso pode ser muito regional. Por exemplo, esses dias eu estava conversando com o pessoal de Belo Horizonte. Eles estavam falando que eles mapearam os alunos deles e ninguém quer entrar nas federais. Já está todo mundo encaminhado. Pegando, principalmente esse pessoal que trabalha muito com agronegócios, essas famílias do agronegócios, eles já têm umas universidades, ou vão lá para fora para estudar, mas já tem a universidade certa, específica, para ampliar os negócios da família, essas coisas. E eles mapearam, e aí eu falo, é muito regional. O pessoal de Brasília, em julho agora eu estava em Brasília, aí eles estavam falando que lá eles querem ir para a UNB. Existe um público muito forte querendo a universidade pública. Nós também aqui no Sudeste, no Rio, a gente ainda tem muito foco para a UF, o UERJ, o FRJ, né? A gente ainda sente isso, mas isso não é uma realidade de todas as regiões. Por isso que eu te falo, assim, o público é muito diverso, variado. né? É diverso. Legal. É diverso. Eu percebo que o que faz a diferença para os pais, que dá um conforto, é saber que existem todas as possibilidades. Se eles passarem para o Enem, liberdade, como eu falei. ok. Liberdade. E se quiser ir lá para fora, ok também, sabe? Tá preparado Tá para preparado. qualquer Você quer cenário. e não consegue, né? Eu quero ir, mas não estou preparado. Aí é que é duro. Olha, eu vi uma coisa, eu vi agora a dor no seu coração, no seu rosto agora, quando você falou que vai abrir o ensino médio, ou como é que ele tá falando? High school. Como é achar profissional para dar aula para essa galera? Então, você sabe que eu achei que ia ser muito mais difícil. Então. Na nossa cidade especificamente, é claro que não é uma coisa rápida e fácil. Mas o pessoal que chega bem. Assim, os poucos que chegam bem. O problema é assim, a gente precisa... Imagina, né, no middle years, a partir do Fundamental 2, eu preciso de especialistas, e é mais difícil. Então, eu tenho que ter um cara bom de matemática, que se formou em matemática, mas que dê aula em inglês. Então, isso que eu falei. Academicamente bom e com o domínio pleno da língua. É isso mesmo. Aí, o que eu tenho observado? Assim, o pessoal já está chegando, o pessoal muito novo, já chegando com mestrado, doutorado. Caramba. Isso está fazendo parte já do currículo muito rápido dessa garotada, vamos dizer assim. Então, eu achei que ia ser muito mais difícil. A gente ainda não teve esse problema, mas eu sei que na Maple Bear, em muitas cidades, principalmente cidades menores, tem muita dificuldade. 100%. Às vezes eles têm que importar. Traz de outras cidades e pagam tudo para ter aquele profissional. Não vai ter jeito. Não tem jeito, porque senão não consegue. Isso tudo, todo mundo, né? A gente discute muito isso, mas isso não é uma questão nossa. A gente ainda consegue bem. Claro que eu faço 20 entrevistas para conseguir 2. Isso é real. Mas eu tenho 20. Mesmo com currículo, com inglês, mesmo acabando inglês na primeira reunião, eu tô indo embora. Inglês intermediário, né, e tal. Até porque, e o engraçado, eu não sei se é por conta dos textos científicos, essa turma que dá dos especialistas, eles têm mais domínio do inglês. É um pessoal que já chega com um bom domínio do inglês. O problema é quando a gente está com uma régua muito alta, você encaixar. Porque, às vezes, esses dias mesmo, eu estava com um que trabalha na Fiocruz, escreve artigos para a Fiocruz, mas não tem o inglês como os outros. Por isso eu fiz a piada, porque são duas coisas que você exige. É uma excelência acadêmica junto com a habilidade linguística. E não é fácil de achar
na mesma pessoa. Não deve ser muito fácil, né? Isso. A mesma pessoa tem que fazer uma escolha. Tem esse cara que é muito bom em ciências, mas não é tão hábil na linguagem. Na língua. Tem outro que é excelente na língua, mas não resolve tanto também. Aí tem que fazer escolhas, né? Imagino. Eu acho que o mercado está muito assim. Acho que está todo mundo precisando de pessoas mais qualificadas. Acho que estão... a gente está exigindo cada vez mais, está necessitando cada vez mais. E aí a gente vai cair numa coisa. Se não houve investimento em educação, todos nós vamos pagar por isso. Porque isso vem pela educação, gente. Isso é geral, né? É isso. Vai ser geral. Inclusive, algo que precisa ser sentado, conversado, a gente precisa conversar e pensar em soluções, porque quando a inteligência artificial chegar, e a expectativa é que todas as palestras que eu tenho assistido até agora, eles estão dando 3 anos para algo muito caótico. Caótico no sentido de desesperador, no sentido de que quem não fez até lá não vai ter oportunidade até de produzir alguma coisa, porque vai ser tudo muito produzido, feito pelo digital, né? Então, a gente tem que pensar assim, o que fazer com a qualificação para que as pessoas tenham mais qualificação para trabalhar com a inteligência artificial. Porque eu estou falando, gente, a gente tem que falar de analfabetismo funcional, a gente ainda discute isso. Além de tudo isso, a gente tem um grupo de EJA na escola, não sei se vocês sabiam disso. A gente tem um grupo de EJA que a gente trabalha com... A gente fez uma parceria com o pessoal de construtora e a gente dá aula para adultos. E, por incrível que pareça, nós, no Rio de Janeiro, região sudeste, tem segunda pessoas cidade que mais não importante sabem, no Brasil, cara. não sabem ler nem escrever. Nunca pegaram numa caneta. Boa parte dos que sabem ler e escrever não entendem o que leem. Isso. E como vai ficar a inteligência artificial? Caraca. É muito básico, é desesperador. É muito básico. Eu fiquei muito impressionada. No primeiro dia de aula, a gente levou uma porção de hidrocor, lápis de cor, caneta, porque a gente queria que eles expressassem de alguma maneira, por desenho e tal, as expectativas dele. E tinha gente que não sabia tirar a tampa da caneta, porque nunca se permitiu Meu Deus, Fernanda. pegar uma caneta. Eu falo isso há um ano, Fernanda. Fernanda do céu. Eu dou aula na PUC há 20 anos. Teve um ano que eu falei 1000 vezes aqui, quem acompanha já sabe a história. Um rapaz de 27 anos, assisti minha aula de metodologia, eu falo sempre, escreva, leia. E me chamou no campo, professor, eu nunca li um livro. 27 anos. Eu falei, meu filho, você está na PUC. Como é que você passou no vestibular? Ele falou, eu li capítulos para a prova, mas não li um livro. Universitário, Fernanda, de filosofia. É isso mesmo. Sim, isso aqui é o fim da educação. Sim, como pensar no futuro? É difícil, é bem difícil, viu? Eu fico até triste, porque isso machuca, sabe? Então, o preço vai ser muito caro, muito alto. O preço vai ser muito alto e a gente vai ter que encontrar uma solução. Porque hoje, e não é só como professor, vocês devem sentir isso aqui, a gente sente isso lá na escola, assim, a gente precisa de uma secretária, também muito difícil. Qualquer profissão, as pessoas não têm um mínimo de qualificação, porque vem de uma escola que não se preocupou com essa formação. E tá ficando mais complexo do que somente formação teórica e experiência prática. Porque tá indo pro lado humano também. Pessoas que não sabem lidar com frustração, que é natural no mundo profissional. Pessoas que não sabem se relacionar. Então, a coisa vai se agravando de uma forma que o medo a população vai virar refém. É isso mesmo. E vai adoecer. Eu já falo isso também aqui. A maior crise de identidade ainda nem bateu na porta. As pessoas costumam falar por aí. Quando a gente pergunta para a pessoa o que ela não responde o que ela é. Ela responde, eu sou médico, eu sou professor. Ela responde com o que ela faz. Quando alguém, ou algum robô, alguma inteligência artificial assumir o papel do que ela faz, quem ela vai ser? Então, essa é a questão, porque às vezes as pessoas questionam assim, mas eu acho que não vai substituir o homem, enfim. Mas o problema é que a gente vai ficando obsoleto. Gente, porque o que a gente faz... já está acontecendo. Já isso. Está acontecendo. Esses dias eu falei isso para um amigo, ele me olhou arregalado e ele estava fazendo
dando uma palestra lá, né? A gente conversando entre os amigos. E aí, quando eu falei, então, é isso que vai acontecer. O homem vai ficar obsoleto. E aí ele parou de falar, olhou pra mim. Acho que ele não tinha se dado conta. Eu acho que as pessoas não estão se dando conta disso. Então, uma coisa que o mestre sempre fala aqui, e que a gente concorda, é que coisas fundamentais nunca vão mudar. A gente acredita nisso. Agora, existem coisas que já estão mudando. E se a gente fechar os olhos para isso, vai ficar complicado. Esses dias eu vi grandes empresários numa mesa sentados e falaram, olha, só ficaram na minha equipe de vendas 20% do meu contingente. É isso aí. Abertamente. Grandes influenciadores digitais. É isso aí. Mas quantos empregos já perderam? Quantas... Já está se perdendo. Por conta disso. Você vai no supermercado... Você já tem as máquinas que estão substituindo o homem. Você chega no estacionamento, a máquina já substituiu. Se a gente parar para pensar no que já tem, a gente já vai ver que a coisa... Assim, se você não se aperfeiçoar, se você não se especializar, se você não estudar, até para lidar com a inteligência artificial. Porque quem não for lidar, aí mesmo que não vai ter espaço. Como é que a gente vai... cobrar isso, se a pessoa não tem o mínimo, não tem o básico, né? E como que o bilinguismo pode gerar esse impacto positivo no ensino dessa criança, desse adolescente que tem esse contato, Fernanda? Então, eu vejo de várias formas. Primeiro, que já temos pesquisas muito sérias, aí, robustas, mostrando que a criança bilíngue ela é mais inteligente. Caramba. Porque você trabalha várias áreas do cérebro. Para você, no bilinguismo, você vai trabalhando várias áreas. E isso mostra uma inteligência maior. Então, por exemplo, é quase que uma classe de crianças de altas habilidades. Eles são muito inteligentes. O estímulo, eles falam nas duas línguas, eles são capazes, só a gente pensar, né? Eles são capazes de fazer uma prova de matemática em inglês ou em português, eles são capazes de discutir e argumentar com você em inglês e em português. Verdade. Não tem dúvida. E isso, quando a gente entender o quanto isso vai fazer diferença, porque ele vai conseguir ler livros em inglês e português, ele vai conseguir se conectar com pessoas em inglês e português, ele vai poder participar de seleção de qualquer empresa entrando de igual para igual. Não, assim. E, além disso, as escolas bilíngues, como elas são escolas que elas são conectadas com o mundo, porque a ideia é essa, né? Vamos nos conectar com o mundo. A gente tem oportunidade de se relacionar com pessoas que estão em outros lugares. Ou por aulas online, ou, por exemplo, agora a Maple Bear vai ter o Bear Games. Várias Maples do Brasil vão se reunir para jogar o esporte. E aí abre as portas para em todos os aspectos, até o esporte. Sim, claro. Se o moleque quer ser esportista, quer investir no esporte... Ele pode jogar lá fora, ele pode jogar aqui, ele pode ser daqui, pode ser lá de fora, ele pode escolher. Inglês, né? Ele pode escolher. Essa semana eu tive uma reunião com uma família que eu tenho uma criança que ela tem uma limitação motora severa. E aí ele fala com comunicação alternativa, ele não consegue falar. E a dúvida da família, porque os alunos do Estação, eles vão para Maple Bear no Middle, porque no Estação eu só tenho Fundamental 1, então eu encerro no 5º ano. E aí eu ofereço para os pais que quiserem continuar com o ensino bilíngue ir para Maple Bear. E aí essa família veio me procurar porque eles falaram assim, poxa, ele com tanta limitação, será que ele vai dar conta do ensino bilíngue, né? De estudar mais ainda, se aprofundar em matemática e ciência? Eu falei, muito mais. Ele precisa muito mais, porque ele precisa ter mais oportunidade, porque a gente não sabe o que vai ser melhor para ele. Excelente argumento, hein? Isso. A gente tem que ampliar as possibilidades para ele e não fechar, muito pelo contrário, principalmente ele. Porque a gente não sabe qual vai ser a profissão dele, até onde ele vai conseguir. Ele hoje tem 9 anos, 10 anos. A entrada para ele é muito maior, né? Muito maior. E aí, por conta disso, eu tenho que ampliar as possibilidades. Então, isso acontece para ele como para qualquer outra criança. Então, eu
de verdade, eu não consigo pensar numa escola hoje que não seja bilíngue. Pode ser o bilinguismo no formato que for. Pode ser até projeto bilíngue. Eu acho que isso é uma questão de tempo. O projeto bilíngue vai incorporar o currículo, porque é uma diferença muito grande a criança aprender em inglês. Eu acho que isso é uma questão de tempo. Eu lido assim, eu acho que as escolas que já são bilíngues, como Estação, a Maple, elas estão um passo à frente. As que têm projeto bilíngue vão se adequar a isso com o tempo. Não é fácil mudar essa cultura, porque você tem que fazer um trabalho com as famílias, com as expectativas da família. Os pais que não sabem falar inglês, eles ficam muito inseguros, porque eles não vão conseguir mais ajudar os filhos no dever de casa. E aí, eles acabam sentindo essa dor e correndo atrás do prejuízo. Então, alguns fazem isso. Isso é ótimo. Alguns fazem isso, mas outros boicotam, porque eles ficam com medo. Não acredito, não. Eles boicotam e eles falam assim, não, porque isso é muito comum, muito comum. Não, porque aí vai precisar de minha ajuda, eu não vou conseguir ajudar, lá em casa ninguém fala inglês, olha só o problema que você vai me criar. Eu não acredito nisso, não. E juro, eu acredito que isso tudo é uma questão de tempo, é evolução mesmo. Sim, claro. É porque a gente ainda... Não ser bilíngue faz a gente pensar muito pequeno. Caramba, ó. É isso. Que a frase, gente acaba pensando muito pequeno. Que frase. Pois é. Que corte, diretor. É isso, e é verdade. É porque a gente realmente fica limitado a uma realidade que não faz parte do todo, isso. Né? E aí, tudo aquilo que a gente não domina, a gente tem uma tendência a resistir. Isso é filosófico, mestre. Você sabe disso. A ignorância, ela é isso. Repelente. O Estação começou já bilíngue ou foi avançando também assim? Começou no sistema mais... Eu ia perguntar se vocês tornaram-se bilíngue por influência da Maple ou se já eram assim? Não, foi 27 anos atrás. Então, 27 anos atrás, a gente tinha 3 vezes na semana, já era uma revolução. Então... E eu queria muito bilíngue. Mulheres da inovação. Tá no lugar certo, você tem uma... É isso. A gente queria muito bilinguismo, só que eu precisava convencer os pais, porque eu tinha escolas como a cultura inglesa, que tem uma força enorme, que só aceitavam crianças a partir de 7 anos e não acreditavam que o bilinguismo deveria acontecer antes da alfabetização da língua materna. Então, primeiro tinha que ser alfabetizado, só depois de 7 anos que poderia aprender uma segunda língua. E eu sabia que isso ia vir por terra, que isso já era uma balela, que não podia ser assim, mas eu tinha a referência da cultura na minha cidade. Então, eu comecei a fazer seleção de pessoas que fossem loucas como a Ana. E eu queria muito que alguém comprasse uma ideia, essa ideia de começar como um projeto bilíngue e depois para ir avançando. Só que aí eu chamei a cultura inglesa para fazer uma parceria e eles não quiseram, eles não acreditaram que isso ia realmente funcionar. Eles queriam que fosse um curso de inglês dentro da escola. Eu falei, não quero isso. Tem muita escola que faz ainda hoje. Isso. Porque é um formato seguro, porque a escola ela não se responsabiliza pelos resultados. Se não der certo, é a cultura inglesa que está fazendo. Então, eu fiz, só que aí eles começaram assim, mas eu preciso ter 15 alunos para formar a turma. E eu não tinha como garantir que eu teria 15 alunos para comprar essa loucura comigo. E aí eu tentei várias vezes. Eu tentei 3 vezes implementar, de divulgar e tal, nada. Divulgar. Até que eu encontrei uma maluca, que é a Ana Maria Gurgel, que ela hoje desenvolveu o Twice. Você conhece a Ana Maria Gurgel? A minha esposa conhece a Ana Maria Gurgel. Ana Maria Gurgel foi a pessoa que segurou a minha mão e falou assim, tô com você. E a gente ia para as reuniões de pais defender essa ideia do bilinguismo no contraturno ainda, falando de bilinguismo, trazendo textos e trazendo artigos e mostrando que a ciência... Um trabalho de formação. Educação. Isso aí.
Aí a gente pegou uma professora bem legal, as crianças queriam por causa da professora, que era muito legal. E aí é uma boa estratégia. É uma boa estratégia. E aí, em 1 ano e meio, eu tinha 80% dos meus alunos estudando no contraturno, nesse curso que eu e a Ana Maria montamos. Acontecia de 10 a meio-dia, e as crianças almoçavam na escola e estudavam à tarde, num horário regular, com 3 vezes na semana inglês ainda no currículo. 1 ano e meio depois, a gente fez uma reunião, eu e a Ana, a gente tomou uma decisão drástica. A gente resolveu tornar a escola bilíngue, isso alguns anos atrás. E aí a gente sabia que isso era muito perigoso, porque a gente ia ter que ter um aumento no custo e a gente traria e se colocar como bilíngue num mercado que não tinha ninguém ainda. Posicionamento. E aí a gente fez isso. Sabe quantos alunos eu perdi? Um aluno. Eu perdi uma aluna. E a partir daí, a gente trouxe o projeto bilíngue para dentro do currículo, da grade. Num primeiro momento, ainda sem fazer parte de uma matéria, a gente desenvolvia projetos. Então, a professora de ciências estava desenvolvendo projetos sobre seres vivos, a gente fazia projetos dos seres vivos. A gente trabalhava em paralelo com o português. Até que a gente encontrou a Bibilingual, que é um pessoal de Belo Horizonte, que montou um curso, um material de inglês, um programa de inglês parametrizado pelo MEC, pela BNCC. Eles trouxeram o material da National Geographic, que é um material em inglês, Sim. parametrizaram, montaram o Bibilingual. Eles são famosos, mas quando eu conheci, eles só tinham uma escola. E aí, hoje, eles têm assim, uma rede enorme. Quando a gente viu esse material, a gente agarrou esse material e falou assim, é esse material que a gente quer. Foi aí que a gente realmente se tornou, no bilíngue de dar science, prova em science, e de language, tudo em inglês, que é uma matéria mesmo. Foi em 2018. Em 2018, a gente se tornou realmente bilíngue. E esse ano, a gente acabou de lançar o nosso material bilíngue. Então, nem a Bibilingual hoje nos atende mais. Hoje a gente montou o nosso currículo, próprio currículo, que é o currículo Smart Station, que é o currículo do Estação. Mas você vê que... Smart Station. Mas você vê que a implementação de uma cultura mesmo. É isso mesmo. E não tem jeito, é a longo prazo, é trabalho, é oportunidade, né? Muito legal. É isso mesmo. A gente, para se posicionar assim, não é fácil. Por exemplo, a gente precisa ter um marketing que mostre o tempo todo o inglês. Porque a Maple Bear, as pessoas já sabem que ela é uma escola bilíngue. É uma marca mais consolidada, assim, mais global. Então... O Estação, a gente tem que provar, mostrar que a gente é bilíngue. Marketing diferente. São marketing diferentes. Morei no Dr. Sardinha há 2 anos, 3 e não anos, sabia, né? E não sabia que era bilíngue. É isso que a gente tem esbarrado nesse posicionamento. Primeira coisa, a gente mudou a logo, depois de 20 e tantos anos, a gente mudou a logo para colocar bonita que foi. Bilingual School. A gente tinha que escrever isso para as pessoas, né? Então, foi o primeiro posicionamento. E aí, agora, a gente vem muito insistentes com essa questão do inglês para mostrar para todo mundo que nós somos bilíngues. Também não é fácil. Demais. Não é fácil. Não é fácil. Fernanda, uma coisa que eu acho que vai ser muito interessante para a audiência, mestre. Diga aí. Qual ou quais seriam os passos que que os responsáveis devem... Não, os responsáveis mesmo, os pais, que querem dar esse acesso para os seus filhos, para o seu filho, o que eles devem observar no mercado do bilinguismo para poder adaptar esse acesso para a criança à sua realidade? Quais são os critérios que ele tem que observar nos colégios, nas escolas,
para poder fazer uma escolha consciente, alinhada à realidade financeira, de repente, com a expectativa do que o filho vai ter ali. Você saberia traçar mais ou menos uma linha para gente? Olha, primeira coisa, não conseguir ser convencido de que inglês não é importante, é o primeiro passo. Então, uma escola que ela não reconhece a importância do inglês, porque pode ser que uma escola chegue e fale assim, olha, nós não somos bilíngues, nós temos um projeto bilíngue, ou nós não temos nem projeto bilíngue, mas a gente tem aula assim, 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 mas nós consideramos o inglês importante. Acho que esse é o primeiro passo. Porque muitas escolas, porque não tem, querem dizer que isso não é importante. Então, não existe mais, não tem cabimento. Nem entra em pauta mais. Não entra em pauta isso. Então, a primeira coisa é entender o que essa escola, como essa escola vê o bilinguismo, né? O que é estudar uma outra língua? Segunda coisa, o que a escola vem fazendo? Porque pode ser que ela não tenha, mas ela deseja fazer. E olha, vou dizer, meu filho tem 28 anos, meu filho mais novo tem 28, e ele estudou no Estação do Aprender. Ele fala que foi o período que ele mais aprendeu inglês na vida. Ele hoje fala fluente e tudo, mas o período que ele mais aprendeu na vida foi no Estação do Aprender. E quando ele fez, a gente estava ainda caminhando, engatinhando, olha. Então, não é um material que faz a diferença. São as pessoas. É o desejo de formar uma cultura bilíngue. Existe esse desejo? Se vai ter o tipo de material, não vai fazer diferença. Eu tenho certeza que o material que eu uso hoje, se for implementado numa outra escola, e eu vejo isso também, não traz os mesmos resultados. Porque o que faz o resultado são as pessoas. É o desejo dessa escola, assim, como que essa escola pensa a conexão com o mundo, como é que ela vem pensando? Ela só está focada no Enem? Ou ela já entendeu que talvez essas crianças não façam Enem? Porque isso é importante, você perceber. Porque se a escola só está falando, está te vendendo o Enem, e o seu moleque tem 10 anos, você vai falar, bem, tem alguma coisa errada aí, porque provavelmente ele não vai fazer Enem. Ele não vai fazer Enem. Então, é uma escola que fala aquilo que você não quer ouvir, porque ela vai te desestabilizar, te deixar mais angustiado, né? Ou ela vai falar aquilo que você quer ouvir também. Existe também isso. Olha, aqui a gente faz o feijão com arroz e vai passar no Enem e acabou. E, às vezes, é tudo que os pais querem. Antigamente, eu falo isso assim... Antigamente, o meu maior concorrente eram as escolas dos pais, que os pais estudaram, porque o desejo dos pais é que o filho estudasse na escola deles, né? Essa parte eu entendo que já passou. Eu entendo que já passou. Então, agora, mas a gente tem que buscar uma escola que ela está inquieta. Uma escola que ela está preocupada com a inteligência artificial. É uma escola que ela está preocupada com a robótica. Por quê? Se ela está preocupada, se ela está inquieta, ela está buscando. Ela vai se mover. Ela vai se mover. Vai buscar soluções. Isso. E isso independe de metodologia. Porque pode ser uma metodologia tradicional, mas pode ser uma escola que está inquieta, que ela está buscando inovar. Ela mantém aquele ensino tradicional, né? Excessos de exercícios e ela ainda tem esse foco, mas ela está com uma visão lá na frente, né? Ela está preocupada com o que os alunos vão fazer, como os alunos vão chegar lá. Eu até acho assim que as escolas que já têm o high school, elas têm uma tendência maior, que é o ensino médio, né? O high school, tem uma tendência maior a estar mais inquieta, porque os resultados você tem como provar um resultado, ou seja, se você não der um resultado no final, você marca aí um fracasso, vamos dizer. O problema são as escolas menores, que elas não têm até o high school e elas deixam o problema para... joga o problema para quem tem. Joga o problema para quem tem, ou seja, elas não preparam, não deixam essas crianças conectadas, e aí quando chega lá no Fundamental 2, essa criança
não sabe se expressar, não sabe se conectar, não sabe conversar. Então, eu diria isso. Acho que mais do que material, é ver o que essa escola ela está inquieta com o comportamento da escola. O que é relevante para essa escola? Essa conexão com o mundo, o que é importante para ela? Excelente. Nós aqui temos um lema, mais o Felipe, né? Que a gente tem que estar de olho na realidade. O que a realidade está me dizendo? Então, acho que essa posição que você colocou, acho que é muito saudável, sabe? Não se fechar, abrir para o mundo. E o mundo está me dizendo coisas, tem que estar aberto. E a escola deve ajudar a família a tomar o caminho, né? Eu acho legal isso também. Sem dúvida. Fernanda, desculpa cortar, mas tá muito frio? Não, tá bom? Tá bom. Mestre, Diga. Vou dizer uma coisa aqui. Diga. Um dos episódios que eu mais aprendi e mais fui provocado aqui. Vou ter que voltar a estudar inglês. Você vai colocar seu filho numa escola bilíngue. Vou ter que resolver essa questão aí, né? São 3, por enquanto. São 3, tá? Temos lá Pedro, João Paulo e Laura. Vamos botar os 3 bilíngues. Agora, para mim, também surge uma coisa, que não tem muito a ver com o episódio, mas assim, eu acho que a inteligência artificial faz uma excelente analogia com isso. A escola que fechar os olhos... Vai acelerar, né? O processo, talvez? A escola que fechar os olhos vai ficar para trás. Como ela, há 20 anos atrás, viu e colocou na escola dela. Quem ficar patinando vai ser engolido. É a mesma coisa a gente encontrar hoje uma escola que fala, não entendo esse negócio de robótica, eu não gosto dessas coisas não, ou não quero saber de inteligência artificial. É a mesma coisa. Vai ser engolido. Porque existe um movimento que é real, nosso, que é nosso do ser humano, do nosso cérebro, que busca um conforto. Tudo a gente busca o tempo todo ter conforto. E a inteligência artificial causa um desconforto enorme. Enorme. O bilinguismo causa um desconforto enorme, principalmente se eu não domino. Eu não sou bilíngue. Muito mais fácil eu ir contra. Eu resisti. Mais confortável. Então, eu entendo que as escolas... Eu falo sempre isso. Até você falou sobre liberdade. Eu falo que quem tem conhecimento tem responsabilidade. Então, eu realmente me sinto muito responsável com os pais dos meus alunos, com os meus alunos, porque eu tenho obrigação, dever de fazer o melhor por eles. Se eu entendo que o bilinguismo ele é necessário e ele é importante, eu tenho que dar um jeito de oferecer. Se eu não conseguir incluir na grade, eu tenho que ter no contraturno, eu tenho que ter parceria com alguém, como eu busquei no início, muitas parcerias. Tem que ter. O que eu não posso, como escola, é me fechar e dizer que isso não é importante, eu não fazer nada. Né? Me omitir, não fazer nada e ainda defender que isso não é importante. Então, acho que esse é o primeiro passo. O que essa escola está dizendo? Como é que ela se conecta com o mundo, com o novo, com as mudanças que o mundo tem trazido? Acho que é o primeiro passo. Isso cabe ou não cabe? Na minha família, é isso que a gente quer? Esses dias eu fiz uma reunião, eu falei isso para os pais, tudo é um processo. A gente colhe o que a gente planta. Não dá para plantar girassol e colher rosa. Lei da semeadura e da colheita. A gente tem que pensar, porque os pais estavam resistentes falando sobre dever de casa. E eles não queriam que tivesse dever de casa todo dia, porque eles mal dão conta lá dos deveres de casa das vezes. Eu falei, olha só, não tem jeito. A escola tem que... É assim. Para criar um hábito de estudo, um ritmo de estudo, ninguém nasce estudioso. A gente cria... Né? Uma cultura, hábito de estudo. Estudiosidade, virtude, né, mestre? Fala disso. É um hábito. São os hábitos, são as oportunidades. É você ter uma relação com o aprendizado. E isso vem muito da família também. Então, eu tenho que ter um lugar para estudar, eu tenho que ter hora para estudar, porque se a família chega na segunda-feira e fala assim, professor, ele não fez o dever, porque ele foi pro churrasco na casa da avó, porque hoje nós tivemos um final de semana intenso, a gente foi sábado pra praia, domingo a gente foi pro churrasco, não sei o quê. Ou seja, o dever... nunca é a prioridade. Isso. E eu falo para os pais, qual é a prioridade que vocês estão mostrando para os filhos de vocês quando vocês fazem isso? Porque o dever faz se der tempo. Como tinha tanta coisa, não deu tempo para fazer, né? Então, isso
vocês estão passando uma informação, uma mensagem. Então, pensem o que vocês querem. Vamos parar para refletir. Eu faço isso nas reuniões agora mesmo, essa semana, filho. Parem para refletir o que vocês querem para os filhos de vocês. E montem um projeto de vida. Montem um projeto de vida. O que vocês querem? Porque se quiserem seres estudiosos, comecem a montar. Porque sem disciplina não tem como montar estudioso, ter hábito de estudo. Vocês estão esperando o quê? Quando ele estiver lá adolescente, com a vida cheia de oportunidades. Agora eu vou parar. Agora eu vou ser o virtuoso, disciplinado. Isso, não vai rolar. Ou quando ele precisar, ele estuda inglês e aprende. Não dá, gente. Vamos monta, pensa. Vamos parar para pensar o que vocês querem para o filho de vocês. E montem um projeto de vida. O que não dá é vocês quererem colher girassol se plantaram rosa. Não dá. Excelente. Não dá. Ô, mestre, incrível episódio. Excelente. Incrível, esclarecedor, provocativo, interessante. Inovador. Fiquei preso aqui, ó, inovador. Fernanda, obrigado e parabéns por toda essa construção. É uma pessoa que... É bonito ver profissionais de educação que constroem, de fato, uma cultura e que agregam tanto valor à sociedade com essa entrega de qualidade, uma clareza tão profunda no tema e que certamente faz a diferença para os pais do Estação, da Maple que vocês cuidam, né? Então, parabéns por isso, viu? Nossa, a gente fica... obrigada. Eu realmente sinto o peso da responsabilidade de fazer, porque eu acho que nós somos privilegiados quando a gente pode estudar, a gente tem acesso, né, no nosso país, que nem todo mundo tem esse privilégio. No domingo eu encontrei com esse pai de aluno, e aí ele falou assim: Fernanda, eu estava doida para te encontrar, nunca mais eu te encontrei, e sua filha já tem 28 anos, estudou com meu filho até. E ele falou assim: nós estávamos montando um programa, estou montando um programa na empresa que eu trabalho de inclusão há um tempo, já há 2 anos atrás. E eu lembrei muito de vocês, porque quando a minha filha estudava lá na escola, vocês já tinham um programa de inclusão. Vocês já traziam os cadeirantes para jogar basquete com as crianças, para as crianças entenderem que as pessoas são diferentes e que é possível jogar basquete, que é possível conquistar mesmo sendo diferente. E aí ele falou assim: eu me dei conta de como a minha empresa é atrasada. Como a minha empresa está atrasada. E eu falei isso para o meu chefe, porque eu lembrei como vocês estão sempre preocupados, sempre estiveram preocupados com essa formação, com esse social. E é isso, é formação integral. É você mostrar a responsabilidade que os alunos têm com o outro, com o social. Na Maple Bear, a gente desenvolve projetos de voluntariado também. Eles precisam ser voluntários para trabalhar com pessoas que não têm os mesmos privilégios, ou em situações, fazer trocas. A gente recebe crianças de escolas públicas lá na escola. Eles vão nas escolas, nos centros que precisa, né, para dar aula ou para fazer... vai ter agora o Festival de Música na escola, e aí a gente convidou o projeto Avante, que é ali em São Francisco, não sei se vocês conhecem, é muito interessante. É um projeto do contraturno que recebe os alunos ali da Grota, que moram ali na Grota, eles estudam de manhã e vão para o projeto Avante à tarde, só para eles não ficarem em casa. Eles desenvolveram um projeto que tem várias aulas, de inglês, de robótica, tem várias coisas. E aí a gente convidou eles para participar do nosso Festival Music. E eles vão também lá cantar com os nossos alunos. E as crianças vão com isso aprendendo a se relacionar com todas as pessoas. E reconhecer valor, dar valor no que cada um sabe fazer de melhor, independente da classe social, né?
de forma... engraçado que no ano passado me chamou muito a atenção, porque esse grupo foi lá e foi um sucesso, por isso que eles vão retornar. E as crianças bem pequenas falavam assim, eles estão falando inglês, criança pode falar inglês? Gente, será que a gente pode falar inglês? Isso me chamou muito a atenção, porque a gente abriu uma porta para essas crianças que talvez nunca entenderam que elas tinham essa oportunidade. Porque talvez não vejam ninguém falando inglês em casa. Não faz parte do ambiente. Não faz parte do ambiente delas. E dar essa... Olha, aqui pode, a gente pode... Qualquer criança pode. Vocês podem também aprender. Nossa, eles acharam um máximo aquilo. Legal. Né? São oportunidades. Então, a gente precisa ter. Por isso que eu fico feliz de poder vir aqui, contribuir. Acho que isso é uma responsabilidade nossa, que trabalha com educação. Quantas vezes vocês quiserem, posso vir aqui conversar. Não, Posso. só se a Ana vier junto. Eu quero ver essa bancada pegar fogo. Podemos vir juntas e tudo, a gente vem. Vai ser um prazer. Obrigado mesmo, Fernando. Episódio demais. Mensagem final, mestre? Mensagem final. Muito obrigado mesmo. Eu aprendi coisas que eu não imaginava hoje. Para mim, que sou filósofo de Jurujuba, tem um ambiente cultural muito diferente. Eu tive que romper muitas barreiras até chegar onde eu tô, né? Pós-doutor, PUC. Minha filha não teve muito mais oportunidade que eu. Minha filha hoje, tem 21 anos, está num emprego que eu jamais teria na idade dela. E eu sei que a língua faz diferença. O que mudou minha filha foi a língua. Claro, é a família dela, né? O que nós temos tudo, a cultura e tal. Mas foi o inglês. Ela gostou tanto que ela virou professora e conseguiu um emprego porque ela fala fluentemente, de verdade. E consegue transformar a loucura que é a contabilidade do Brasil num gringo em inglês. Então isso fez toda a diferença. Eu estou muito feliz mesmo desse episódio. Eu acho que a nossa audiência também gostou mesmo. Tá bem. Então deixa aqui no comentário, faça um comentário aqui, gostou? Quer que a Fernanda venha mais uma vez? Deixa um comentário aqui que a gente vai mandar a mensagem para ela. E não é possível que com os convidados que a gente traz, como a Fernanda, você não vai se inscrever nesse canal. Não é possível que você não vai curtir esse vídeo. Não é possível que você não vai compartilhar esse vídeo, Fernanda. Você acha Eu já estou inscrita no canal. Olha aí. Eu já estou inscrita. E eu estou sempre curtindo lá. Muito obrigado. Vamos ver agora a competição. Isso. A gente tem o episódio da Ana e o episódio... Mas o meu vai ser muito Fernanda. maior. Não tenho dúvida. Eu quero ver isso. Aí vai ter que ter um terceiro com as duas. Então já fica aqui o compromisso. Obrigado mesmo, viu, Fernanda, pela presença. Foi ótimo mesmo o episódio, de verdade. Obrigado mesmo. Você quer deixar alguma mensagem final para a audiência? Olha, eu acho que uma mensagem final é sempre importante, mas a gente falou sobre tantas coisas aqui. Deixa uma mensagem para a Fernanda do futuro. A Fernanda do futuro? A Fernanda do futuro está aqui, passando aqui, viu aqui, e uma mensagem para ela. Olha, a Fernanda do futuro quer ver os alunos avançando. É isso. É um reconhecimento impressionante. Eu amo quando eu vejo os meus alunos ganhando o mundo, voando. E agora um movimento bem bacana que tem acontecido. Os ex-alunos já estão voltando... Com os filhos. Com os filhos e para trabalhar na escola. Olha! Domingo mesmo, encontrei com duas. Fernanda, a gente estava querendo falar com você que a gente está fazendo pedagogia e a gente está querendo... Nosso sonho é trabalhar no Estação do Aprender. Eu falei, já estão contratadas. Imediatamente. Caramba. Claro! Você se viu ali também, não é? Claro! Então, é isso. Eu me vi ali. Vem pra cantina. É isso Vai lá tem que fazer amar, misto. é isso mesmo, vai querer. Vai fazer misto para as crianças também. É isso mesmo. A minha Que filha legal. já trabalha comigo. Então, a minha filha quer fazer medicina. Quando fez o Enem, desistiu na hora. Falou assim, eu falei, menina, você não ia fazer medicina? Não, vou fazer pedagogia. Você sempre falou que não ia trabalhar comigo, porque você não ia ficar trabalhando igual uma louca. E aí ela começou hoje, ela é minha parceira na escola, sócia também da escola. E o Bernardo da Ana Lídia é sócio também, né? Filho dela. Então, os filhos já chegando, a escola vira uma empresa familiar. E o nosso sonho é esse, que os ex-alunos estejam voando.
tudo isso que a gente faz é para isso, para os alunos voarem e serem felizes, no sentido de terem sucesso, porque eu acho que ser feliz no sentido de poder fazer aquilo que deseja, que quer fazer. Acho muito triste quando um aluno ele quer passar por um curso e ele não consegue passar. Né? Então, a gente tem que estar preparando os alunos para fazerem aquilo que eles têm vontade de fazer. Então, a gente tem que traçar projetos de vida, a gente tem que acompanhar, cuidar para que eles possam seguir a vida, se realizar, né, profissionalmente. Então, acho que a Fernanda do Futuro quer isso, que vê os alunos avançando, voando e com sucesso. Legal demais. Muito bom. Pessoal, então, a você que esteve aqui conosco nesse episódio até o final, mais uma vez te peço, deixa aqui a tua curtida, se inscreva no canal, compartilhe esse conteúdo para que ele possa atingir muitas pessoas que precisam ouvir uma conversa leve, que pensa de forma crítica sobre tudo que está acontecendo ao nosso redor, para te fazer avançar, para te fazer evoluir, crescer como pessoa, como profissional. Então, vem com a gente. Mestre, obrigado por mais um episódio. Muito bom, muito bom. Estamos juntos. Até o próximo episódio e tchau.